Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer estar com os irmãos. E poder compartilhar esse tempo, de ministração ao Senhor. Nossa gratidão aos irmãos também, pelas orações, pelo apoio de sempre, que Deus realmente possa, cada dia, como diz a palavra, levá-los a mais, Eu creio que esse é o nosso grande desafio, crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer no entendimento da sua vontade para com as nossas vidas. Assim que já me estou despedindo, da manhã estarei voltando para Assunção, mas foi um prazer ter compartilhado esses dias com os irmãos, e poder vê-los e ao mesmo tempo também alegrar-nos com a nossa família, Muitos dos nossos familiares estão aqui hoje também, irmãos, irmãs, sobrinhas, assim que é um prazer estar com vocês, tê-los conosco aqui também. Fica de pé aí para o pessoal conhecer, ou ver uma pequena parte da nossa grande família, Sobrinhos, irmãos, e são bem-vindos, tá? Muito bem, pode sentar, obrigado. Faltaram outros que não vieram hoje, Mas me sinto muito, é uma alegria muito grande poder ver meus irmãos. Eu tenho esse compromisso também, apesar da distância. Eu, quando venho, não posso deixar venho para isso também, Eu falei para os irmãos lá em Assunção, eu tenho irmãos e irmãs que já têm uma certa idade. Eu sou o menor, o mais novo de todos, Então, o caçula da família. Então, eu tenho um compromisso de ver meus irmãos na fé e meus irmãos também de sangue, minha família de sangue. Então, a gente sempre tem esse prazer de estar com eles. Somos sempre muito bem recebidos, Então, é um prazer para mim, E ao mesmo tempo infelizmente já venceu o nosso prazo aqui, mas se Deus quiser, a nossa ideia é vir com toda a família, Com a nossa família que cresceu um pouquinho mais. Agora temos uma netinha também, e poder também estar com os irmãos, tanto de sangue como os irmãos também na fé. Bom, hoje eu vou continuar o tema da quarta-feira passada, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16, 17, e vamos falar um pouco mais sobre a importância, tanto a importância como a necessidade de entendermos cada vez melhor a aplicação da palavra em nossas vidas. Eu creio que a palavra para nós é a nossa fonte inesgotável de vida. A palavra não tem limite, a palavra não tem prazo de vencimento, a palavra é eterna, a palavra permanece para sempre, a palavra é o nosso alimento, a palavra é a nossa lâmpada, a nossa lanterna, a palavra é luz, E nós devemos sempre, por essa razão, nós conhecemos ao nosso Deus através da palavra. A palavra revela a esse Deus, e portanto nunca devemos nos separar dessa palavra, nem tampouco a palavra de nós. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a Escritura divinamente inspirada e útil proveitosa para ensinar. Ensinar é mostrar o caminho reto, o caminho certo pelo qual devemos caminhar, andar. Para redarguir quer dizer mostrar onde e quando nós erramos.
em que lugar, em que forma, em que momento nós falhamos, nos equivocamos, para poder então andar nessa verdade e para corrigir, mostrar-nos como voltar ao caminho reto, se por aí saímos em alguma proporção ou medida, como voltar outra vez a esse caminho. E por último, isso para instruir em justiça, ensinar-nos como permanecer firmes no caminho da retidão. Então a Escritura tem essa função, versículo 17, para que o homem de Deus, o homem em sentido genérico, homem e mulher de Deus, seja perfeito, maduro. Sim? A maioria das palavras que nós temos no Novo Testamento sobre a palavra perfeito se refere à maturidade, né? Maduros. Então a palavra nos leva a essa maturidade espiritual, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus tem essa função em nossas vidas. E aí nós entramos em um ponto importante que tratamos semana passada sobre quais serão os parâmetros bíblicos pelos quais a igreja ou nós seremos julgados no tribunal de Cristo. E aí nós falamos das 3 leis, a lei de Cristo, que Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 9, a lei do Espírito de vida, que Paulo menciona no capítulo 8, versículo 2 de Romanos, e a lei da consciência, Romanos 2, ou a lei da liberdade, né, Tiago 1:25. Então nós temos estas leis pelas quais nós seremos julgados. E dizia, e volto a afirmar isso, o fato de que nós, quando a Bíblia nos fala que não estamos debaixo de lei, não está dizendo que não que estejamos sem lei, mas não somos e nem seremos justificados pela lei de Moisés. Ou seja, está falando da lei de Moisés, está falando da antiga aliança, né? Nós falamos um pouco disso. Então aí a pergunta ficou no ar, ficou para o dia de hoje, já que então, se nós não somos justificados pela lei, por que então teríamos que ler, por que teríamos que estudar o Antigo Testamento? Né? Por que não ter só o Novo então? Se não é importante o Antigo, qual a importância que tem? Qual a aplicação que tem? E aí eu tenho uma frase que eu estive meditando nisso e quero deixar para vocês, né? Porque para mim tem sido uma das coisas tão tremendas, tão maravilhosas, no sentido de entender, discernir, né, a importância do Antigo e do Novo Testamento em nossas vidas. E aí nós vamos a 2 Coríntios, né, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Aí a pergunta é, como nós devemos ver, e aí dizia semana passada, e volto a ratificar isso, né? Nós devemos ver o Antigo sempre desde a ótica do Novo Testamento, nunca ao contrário. Eu não posso sobrepor o Antigo ao Novo, mas é importante que nós entendamos que o Antigo Testamento, ele serve como introdução, né? O fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. O Antigo Testamento serve como aio, como diz Paulo, né? Como aquele que te ensina é a sombra, né? O Cristo é real, mas a sombra, ela mostra uma imagem, mostra a glória daquele que havia de vir. Então no Antigo Testamento o que nós encontramos? Nós encontramos fragmentos da glória que haveria de manifestar-se em nós, e para nós e por nós, né? De Cristo, na realidade o Senhor Jesus Cristo, vamos encontrá-lo desde Gênesis capítulo 3, em todo o Antigo Testamento há centenas de referências falando do Messias, do Salvador, né? E essas profecias indicando o tempo, o lugar, a forma, quando se cumpriria tudo aquilo que Deus havia previamente falado. Então, o Antigo Testamento, sem o Antigo Testamento não teríamos a introdução daquilo que passou para chegarmos aí.
E outra coisa muito importante, nós encontramos o Antigo no Novo. Você olha no Novo Testamento, você vê o Antigo, né? Você vê o Antigo e vê o Novo através do Antigo. E você olha para o Novo Testamento, você encontra, né, o Antigo também contido no Novo Testamento. Então, estão entrelaçados entre eles, né? Você encontra no Novo o Antigo explicado. A explicação da antiga aliança, do antigo pacto, do Antigo Testamento, você encontra explicado no Novo. O que Jesus fez? Ele anulou o Antigo Testamento, ele tirou de circulação, ele cancelou? Não. E quando você começa a olhar, então por que nós estamos debaixo da lei? Podemos matar, podemos roubar, podemos mentir, podemos jurar falsamente, podemos adulterar? Obviamente que não. Por quê? Porque nós devemos olhar para a lei estrutural e a lei espiritual. Paulo diz, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então, como aquilo que era espiritual veio a ser para mim um laço, um tropeço? Isso porque eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Pela lei veio um conhecimento do pecado. Então, como nós sabemos o que é pecado? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei, né? A própria palavra, o próprio João explica isso na primeira carta. O que é pecado? Transgressão da lei. Onde não há lei, não pode ser imputado o pecado. Então não havia pecado antes da lei? Sim. A única coisa que a lei veio fazer foi pôr em evidência o pecado que já existia. Delatar, denunciar o pecado. E o que Cristo veio fazer então? Cristo veio tirar o pecado, né? Ele é anunciado por João, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele faz isso? Aí entra a maior de todas as dádivas da parte de Deus ao ser humano, seu próprio Espírito para viver em nós, né? A lei não proporcionava o Espírito, a lei proporcionava morte, proporcionava juízo. Por quê? Porque diz a palavra que era maldito todo aquele que não permanecesse em todos os mandamentos da lei. Se você praticava todos os mandamentos, tropeçava em um, era culpado de todos. Não havia como justificar. Na lei não havia perdão de pecados, né? Aquele que pecar, diz a palavra, aquele que pecava debaixo da lei de Moisés era morto, sem condições de ser remido ou redimido. Não havia forma. Então, como você vai ser aperfeiçoado se você peca e você é sentenciado à morte? Então, o que faz o sangue de Cristo? O sangue de Jesus é uma licença, então, para pecar, para transgredir? Não. O sangue de Cristo é uma oportunidade para que nós possamos aperfeiçoar-nos. A lei não pode aperfeiçoar ninguém. Por quê? Porque se você morre no meio do caminho por cometer um erro, um pecado, você é morto, você não tem como crescer mais, você não tem como ser aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento que nós temos é devido à graça que nós temos, né, de poder confessar nossos pecados, arrepender-nos dos nossos pecados e continuar crescendo. Esse fundamento, o arrependimento de obras mortas, é um fundamento. O que é um fundamento? O alicerce de uma construção. Você não coloca o alicerce, faz a construção e depois de feita a construção você arranca o alicerce. Ele permanece. E aí nós encontramos, né, Apocalipse, como dizia na outra oportunidade que compartilhei com vocês, né, em Apocalipse, 5 dos 7 pastores tinham alguma coisa que corrigir em suas vidas. Arrepende-te, volta às suas primeiras obras. Se você não tem oportunidade de arrependimento, não há lugar de arrependimento, você não tem como mudar a tua atitude. Então, o que é a graça então? É uma licença para pecar infinitamente, como se nada houvesse de acontecer? Não, é todo o contrário. Paulo diz, perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De nenhuma maneira. Nós que estamos mortos ao pecado, como viveremos ainda nele?
Como viver na prática do pecado se nós somos mortos em Cristo, na morte e na ressurreição, para uma vida nova? Agora, obviamente que aquele que tem sido limpo, purificado, resgatado pela graça, pecar não é normal, não é natural. Por que não é normal? Por que não é natural? Porque Paulo diz, porque nós estamos mortos para a lei. Porque a lei não tem domínio sobre nós, a lei de Moisés, em forma de mandamentos que nos condenava e nos sentenciava automaticamente à morte espiritual e morte física muitas vezes, né? No Antigo Testamento nós temos a morte física como sentença. Qualquer transgressão de qualquer dos 10 mandamentos, ele era executado. E não havia lugar de arrependimento, não havia oportunidade. Então a graça não é uma licença para pecar, mas uma consciência, né? Pedro diz que o batismo que nos salva não é só o lavamento do corpo através de um ritual, é muito mais do que isso, é tomar uma nova consciência pela ressurreição de Cristo, aonde nós vivemos para Ele uma vida nova, uma vida regenerada pela palavra, pelo Espírito, né, transformada, pelo sangue de Cristo que nos limpa, que nos purifica, que nos aperfeiçoa, né? O sangue no qual nós somos e podemos ser limpos e lavados, purificados. Então, o arrependimento é um fundamento, como a fé é um fundamento. Eu não creio e depois deixo de crer porque já tenho fundamento. Não, a fé é um fundamento que permanece em nossas vidas, como todos os fundamentos. Eu não tiro o fundamento porque agora eu fiz a construção. Pelo contrário, é o que sustenta toda a construção. E se não tiver um bom alicerce, não tem problema. Porque há pessoas que caem em consciência de culpa, não se perdoa por certas coisas e não pode vencer o seu passado por causa do pecado, porque ela se condena a si mesma, apesar do perdão que Deus oferece gratuitamente. Há pessoas que não podem se perdoar. Por que Judas se suicidou? Porque ele entrou em uma consciência de culpa, onde ele não se perdoava. Eu costumo dizer de que a falta de auto-perdão, ou seja, de que nós aceitemos o perdão incondicional de Cristo. E lembremos, o perdão é um dos fundamentos também. Onde eu tenho a certeza que Ele me limpou, me purificou de todos os meus pecados passados. E que Ele tem um poder sem importar a gravidade do pecado. Para Deus não há pecados graves, meio graves e não tão graves. Para Deus todos os pecados são graves. Assim como Ele perdoa o pior, né, o mais perverso dos pecados, Ele perdoa o mais simples para a consciência. O que na verdade faz com que esse pecado seja de maior ou menor gravidade tem a ver com a nossa consciência, não com Deus. Para Deus é igual. Ele pode perdoar um assassino, um violador, pode. Como aqueles que se consideram justos e que muitas vezes não buscam arrependimento por isso. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecado suficientemente grande ou tão impossível, né, que Ele não tenha o poder, através do sangue, de purificar, de limpar. O grande problema é que nós muitas vezes não nos perdoamos. Quando eu chego a essa consciência de culpa, aonde o meu pecado está sempre diante de mim, aonde eu não sou capaz de crer suficiente que Ele tem o poder de me purificar e de me limpar, são duas coisas: perdão, auto-perdão, ou seja, eu aceitar o perdão de Deus para a minha vida, e perdoar, são duas coisas fundamentais. Perdoar. Há pessoas que não conseguem perdoar, e geralmente nós vemos de que o fundamento pelo qual Deus nos perdoa, né, eu sempre pensei que Deus nos perdoava porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, não há dúvida disso. Mas há uma outra razão que tem a ver com o que Isaías diz: eu vos perdoo, né, por amor a mim mesmo. Eu me amo o suficiente como para não pensar mais no que você me fez, porque quando eu penso, eu estou
degradando, estou me destruindo, estou sendo corroído por dentro, a minha alma, o meu subconsciente ou a minha consciência, né? E não só a consciência, mas a parte, muitas vezes há pessoas que têm problemas sérios, psicologicamente, causados por falta de auto-perdão, ou seja, de perdoar a outras pessoas. Assim como nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Quer dizer, eu não posso, a capacidade que eu tenho de amar aos demais, eu tenho que me querer também para poder querer os demais. Há pessoas que não se querem, não gostam de si, são incapazes de aceitar os demais, são incapazes de conviver com os demais por falta de, muitas vezes, querer a si mesmo. Uma pessoa que se quer a si mesmo, ela não se destrói. Ela não permite que pensamentos de autodestruição estejam sempre presentes na sua vida. Há pessoas que vivem ao borde do suicídio, muitas vezes, por causa de traumas passados, por causa de frustrações, e porque ela alimenta tanto ressentimento e muitas vezes ódio a pessoas que violaram, que abusaram. Nós vivemos num mundo cruel, essa é a verdade. E se a graça de Deus, e nós não entendemos a graça, não entendemos a misericórdia, o perdão de Deus, vamos viver ou condenando, acusando, amargurados, frustrados, ou vamos viver sempre com uma consciência de culpa, né? É onde nós muitas vezes temos dificuldade até de nos relacionarmos com outros, porque nós pensamos que todo mundo vai fazer um mal a nós, porque alguém alguma vez fez isso com a gente. E a gente vê isso, e que muitas vezes é a falta de aplicação. O que nós muitas vezes temos que fazer como pastores, ou como pessoas que vão ministrar a pessoas assim, feridas, né? Que estão à beira do suicídio, que estão lutando com pensamentos tão terríveis interiormente por causa da falta muitas vezes de auto-perdão, porque acontece uma coisa, quando as pessoas são abusadas, violentadas por alguém, muitas delas começam a ter uma consciência de culpa, como se ela fosse culpada também por aquilo. E entra num estado de depressão, de frustração, de angústia, né? Que lhe tira até mesmo o desejo de viver, e vive sempre nessa luta terrível interior, né? Consigo mesmo, com o próprio demônio, que muitas vezes lança pensamentos tão terríveis, né? Em sua mente, destrói a sua imagem, destrói, né? a sua autoestima, né? Pessoas que pensam que não servem para nada, que não valem nada, porque esses traumas deixam muitas vezes marcas, mas há um poder glorioso, um poder tremendo, que é capaz de libertar e quebrar as cadeias mais terríveis no ser humano e dar essa verdadeira liberdade. Cristo veio para nos libertar, para quebrar as cadeias, as correntes, e as principais delas têm a ver muitas vezes com o nosso próprio interior, né? Somos presos, somos cativos de certos pensamentos. Então essa graça tão maravilhosa que nos cura, que nos liberta, né? Eu sempre digo, o dom de cura não só tem a ver com a cura do corpo, mas também com a cura da alma e do espírito. Ele tem o poder de curar pessoas com síndrome de pânico, pessoas que vivem debaixo de uma sombra, né, de medo tão terrível que não pode muitas vezes superar, vencer, né, estão reprimidos, oprimidos. O Senhor tem o poder de curar, de libertar, de sarar, né, de transformar. Ele tem o poder de sarar nossas feridas, né, nosso passado, nosso presente, né, porque esse é o poder da graça em nossas vidas. Porque a graça é superior à lei, porque a abundância que nós temos de oportunidade por causa do sangue de Cristo, a oportunidade que nós temos de redenção é incomparável. Nós recebemos o Espírito não pelas obras da lei, mas pela graça, pelo ouvir o Evangelho da graça. Nos proporcionou o Espírito Santo, para quê? Para que Ele estivesse conosco para sempre, para que Ele pudesse nos ensinar todas as coisas, né, e exercer esse ministério glorioso que Ele tem em nossas vidas. Qual é a função da palavra em nossas vidas? A palavra nos cura, nos sara. Por quê?
Nós vamos a maioria de vocês conhecem, né? João 5:39, ele diz: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Nós só somos livres quando conhecemos a verdade. A verdade nos faz livres. Porque a palavra tem tanto poder, porque ela te ilumina. Ela faz com que você entenda as coisas que antes você não podia entender, você não sabia. Você não conhecia, né? Quantas coisas, às vezes estão aí, nós temos que explicá-las a alguns dos nossos irmãos, como se aplica isso, né? Pessoas cativas do passado, a aplicação da graça, da palavra de Deus, que tem poder, né, para libertar nossa alma. Esse é o poder que tem a palavra de Deus, de mostrar-nos, né, o seu propósito em nossas vidas, descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que que Cristo fez por nós, né? Não há dúvida que a graça é ilimitada. A graça, como diz o salmista, né, ele diz: a tua ira dura só um momento, mas o teu favor, a tua graça é para toda a vida. Por isso os meus lábios te louvam, né? Te exaltam pelo fato de que a tua misericórdia, a tua bondade, o teu favor é tão grande sobre mim. João 5:39, examinai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim, Deus diz. Porque a vós, né, vos parece ter nelas a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. O que nós encontramos no Antigo? Encontramos a glória de Cristo. A gente começa a olhar, né, o sacrifício. O que nós vemos? O que apontava? Era a sombra. O verdadeiro é Cristo. A sombra te indicava aquilo que ia se manifestar de uma maneira tão poderosa, né? O real, aquele que é real, que é Cristo, né? A lei só era uma projeção dele, né? Era uma projeção daquele que haveria de se manifestar. Então, o que nos indica tudo isso, né? Não poderíamos entender o que João diz, anunciando: eis o Cordeiro de Deus, se nós não conhecêssemos o Antigo Testamento, né? O Cordeiro, que era a figura daquele que ia remir o pecado, tomar o lugar do pecador. Como funcionava isso? Ele tinha que impor as mãos, o pecador, o transgressor tinha que colocar as mãos sobre o Cordeiro. O Cordeiro então recebia, através da impartição, ele era condenado à morte no lugar do pecador. Isso apontava a Cristo, né? Essa figura representava Cristo, Cristo tomando o lugar de cada pecador, e por isso teve que morrer por nós, levar nossos pecados, nossas maldições, né? nossas feridas, diz a palavra. Pelas suas feridas nós fomos curados. Ele levando sobre si toda a maldição da lei, sobre ele, nossa maldição, né? Aquilo que era nosso, ele tomou sobre ele. Ele é o Cordeiro que tomou o nosso lugar, né? Por isso ele teve que morrer. Porque muitos não entendem por que ele teve que morrer. Porque ele se fez pecado por nós. Nunca havendo cometido pecado, um só pecado, ele se fez pecado por nós, né? Tomou sobre si nossas maldições, nossos pecados, nossas enfermidades, e levou sobre a cruz, né? Teve que ser condenado, crucificado em nosso lugar, para que nós pudéssemos então obter o benefício do perdão, né? Da liberdade e o acesso a tudo aquilo que era promessa dele, né, através do sacrifício, ficar livrar-nos de toda a condenação, de toda maldição da lei, porque ele se fez maldito por nós, né? Ele tomou o nosso lugar. Então Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas as que de mim testificam. 2 Pedro capítulo 1, Pedro nos diz aí de que nós devemos estar atentos, né, às palavras que foram inspiradas. Quer dizer, Deus inspirou os profetas. Capítulo 1 de 2 Pedro, ele diz assim, versículo 19,
e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então nós temos a palavra profética mais segura, que nós devemos fazer bem, estar atentos como uma tocha no meio da escuridão, porque ela nos mostra o caminho. Qual é a função, já que nós não, e é importante vermos isso, Lucas capítulo 9, ali quando Jesus vai ao monte da transfiguração para orar, se apresenta ali Moisés, Elias, e os discípulos vendo aquela glória, o resplendor, Jesus se transfigurou e se mostrou como realmente a glória, aquela glória que o brilho das suas roupas se fizeram brancas e resplandecentes, de uma maneira que ninguém podia lavar daquela forma, deixar branca daquela forma a roupa. E aí no capítulo 9 de Lucas, versículo 31, ou seja, 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, disse: Mestre, bom é que estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. O que significa isso? De que, obviamente, Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Os 2 representavam o Antigo Testamento, Jesus a nova aliança. E Deus diz a eles: a ele ouvi. Aqui está o Cordeiro de Deus, aqui está aquele que vem fazer uma nova aliança, um novo pacto, aquele que nele estão todas as coisas. Hebreus capítulo 1, ele diz isso, de que nos tempos, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho. O seu Filho é herdeiro de todas as coisas, por quem Deus também constituiu ou fez o universo. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 e diante, ele começa a falar isso: quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, eis, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que significa isso? Que Jesus está por em cima de todos os profetas, da lei de Moisés e tudo. Ele é a consumação de tudo, ele é o verdadeiro, ele é a imagem real de Deus, Não é só uma sombra, é expressa a perfeita imagem. É Deus que se fez carne, habitou entre nós, para nos mostrar o caminho, o verdadeiro caminho aos céus. E não somente isso, não só mostrar-nos, senão dar-nos o privilégio de poder entrar nos céus, como cidadãos de uma nova aliança, de um novo pacto, como cidadãos celestiais.
Passamos a ter, por causa dele, 2 nacionalidades, né? Como mínimo, uma terrenal, uma celestial. É dizer que através da nossa aliança, no pacto, né, com ele, nós temos esse privilégio. E aí nós vamos a 2 Coríntios capítulo 3, né, porque eu creio que aqui é algo muito, mas muito importante que nós devemos entender. Sim? Capítulo 3 de 2 Coríntios, com relação a esse novo pacto, a essa nova aliança, né? Esse ministério do Espírito. Diz a palavra assim, no versículo 11: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado. O que significa isso? Quando eles liam o Antigo Testamento, eles eram incapazes de ver aquilo que era verdadeiro, né? A antiga aliança impedia que eles pudessem ver a glória de Cristo, e até hoje, porque os judeus nem sequer não admitem que Jesus primeiro era o Filho de Deus. Eles não têm o Novo Testamento, eles só têm o Antigo Testamento. Agora, qual é a razão? E aí entra algo que eu vejo é tremendamente maravilhoso, né? Esse aspecto de que para eles, inclusive eles e também os muçulmanos, né? Eles não admitem, não aceitam, não podem entender que um ser humano possa ter essa posição, esse grau, essa posição de filhos de Deus. Para ele, o homem só pode ser servos. É por isso que eles rejeitam que Deus não pode ter filhos, somente servos. Quer dizer, a visão deles é essa. Por isso eles rejeitam o Novo Testamento, porque eles dizem: ninguém pode tomar para si essa atribuição de ser filhos de Deus. Eu digo, que privilégio nós temos, né? De poder não somente entender, mas crer no que diz a palavra, de que nós somos filhos de Deus. Filhos por causa dessa aliança, por causa da adoção de filhos, por causa da regeneração, por causa do poder da palavra, do evangelho que nos transforma, né, e nos eleva a uma posição, como diz a palavra, de filhos de Deus. João diz: agora não se manifestou ainda o que havemos de ser. Agora nós somos filhos de Deus, né? Temos esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. Quer dizer, o que para eles era impossível, para nós é uma normalidade, né? Essa adoção, esse privilégio de poder ser chamado filhos de Deus. O que ele aboliu? O Antigo Testamento? Não, aboliu a velha aliança, o antigo pacto. Isso é que ele aboliu. Por quê? Quer dizer que o antigo está vigente? E aí não entra o que nós falamos. Nós não seremos julgados pelo Antigo Testamento, nós seremos julgados pela lei de Cristo, tudo aquilo que nós temos nos evangelhos, nas cartas, nos livros do Novo Testamento. Esse será o parâmetro pelo qual Cristo vai julgar a sua igreja. Então, qual é o benefício, ou qual é o propósito de ter o Antigo? Porque tanto os chamados pais da igreja agregaram, colocaram o Antigo Testamento, e foi ratificado isso, né? Isso foi ratificado por Lutero e todos os reformistas, né? Eles colocaram tudo isso com que propósito? Primeiro, porque eles entenderam que toda a Escritura cumpria o que está nos livros que nós temos, na Bíblia, né? Que nós chamamos de Bíblia, que é biblioteca, vem da palavra biblos ou biblioteca, porque são vários livros num só.
para eles, eles tomaram como sendo inspirados por Deus e dignos de formar parte de toda a Escritura, para que nós tivéssemos o quadro completo, do começo até o fim. Não tivéssemos só uma parte do quadro, ainda que o novo é a base, é o fundamento, o meio pelo qual nós seremos julgados, é a regra de fé e prática, né? Então, o que veio do Antigo Testamento? O que nós podemos dizer sobre o Antigo Testamento? Aí nós vamos em Romanos capítulo 15, versículo 4. Paulo aqui diz que as coisas que foram escritas antes, foram escritas para o nosso ensinamento. Aquilo que foi escrito, né, do Antigo Pacto, 15:4, seja, do Antigo Testamento, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. O que é esperança? A esperança é o fundamento da fé. A base da fé é a esperança. Hebreus 11:1. É, pois, a fé, a certeza do que se espera, a convicção daquilo que não se vê. A fé verdadeira, ela se apoia sobre alguma coisa. Ela se apoia sobre algum fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, aquilo que eu espero de Deus, eu tenho que saber em que está fundamentado, qual é o fundamento disso. Não há uma fé sem nenhum fundamento. Eu creio em Deus. Dessa forma os demônios creem que há um Deus. Mas qual é o fundamento, né? Por que eu creio? E aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, né? 12, quer dizer, versículo 1. Tendo nós um número tão grande de testemunhas. Quem são essas testemunhas? As testemunhas da fé, que andaram com Deus, que experimentaram, que venceram reinos, que receberam mortos ressuscitados, né? Tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento como elementos suficientes para que nós possamos crer nesse Deus. Como eu sei que é um Deus? Nós vemos o poder dele, o amor dele, a misericórdia dele, a paciência dele, o poder que ele tem, todo revelado e manifesto em toda a Escritura. Então, aquilo que é do Antigo está explicado no Novo, né? Eu sempre digo, o que Jesus fez com o Antigo foi elevá-lo a um nível totalmente, a um nível superior. Então, no Antigo Pacto era olho por olho, dente por dente. Eu vos digo, quer dizer, a autoridade de Cristo está sobre tudo isso. Eu vos digo, né? Amai os vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos aborrecem. Orai por aqueles que vos perseguem, né? Depois nós temos, se o homem olhar para uma mulher, ele já cometeu adultério. Ele não trata o adultério, ele trata aquilo que é o que produz o adultério. Ele não trata o homicídio somente, a lei trata o homicídio, ele trata aquilo que produz o homicídio, o ódio, o ressentimento, a amargura, a frustração com as pessoas, que façam com que elas reajam, prejudicando, difamando, caluniando, maltratando, ofendendo. Jesus eleva, né, a lei a um grau superior, muito mais profundo. A intenção basta. Na lei não, somente a ação era punida ou castigada. Então a graça chega a um nível, porque agora nós podemos ser espirituais, porque vamos ter temos o Espírito habitando em nós, que nos capacita a viver essa lei espiritual. Então não somente Jesus vai julgar as obras, vai julgar também as intenções do coração do homem. Por quê? Porque o Espírito está dentro de nós. E, obviamente, Ele está aí para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Um árbitro interior, dia e noite em nós, o mesmo Deus habitando em nós, o mesmo Deus vivendo conosco, né? É Deus em espírito. Por que Deus só pode agir em espírito em nós? Porque, obviamente, na glória, no poder, no resplendor dele é impossível.
Então, esse Deus se revela, se manifesta a nós através do seu Espírito, que nos ensina, que nos convence, que nos guia, que revela a vontade, a mente e o coração do Pai, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, somente pode ser revelado por Ele, pela pessoa dEle. É Deus em Espírito em nós. Ele não é um vento, um fogo, Ele é Deus, Ele é o mesmo Deus em nós. Qual é a natureza de Deus em nós? É o seu Espírito, é o próprio Espírito de Deus em nós. Ele produz o caráter de Cristo em nós, Ele produz os frutos que correspondem a uma pessoa que realmente deve viver conforme a vontade de Deus. Ele faz isso em nós. Ele nos revela aquilo que nós humanamente não podemos entender. O Espírito é capaz de ensinar-nos todas as coisas relacionadas à vida, relacionadas a qualquer coisa. Não podemos restringir o Espírito a um movimento, a um sentimento. Ele é muito mais do que isso. Ele é Deus em nós. Ele é Deus em nós. É o próprio Deus habitando em cada um de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita, o seu desejo é habitar em cada um daqueles que creem nele, é habitar, o seu propósito é esse, é revelar-se a si mesmo em nós através da pessoa do seu Espírito, né? Como eu sei que tenho a Deus? Se eu tenho o Espírito, né? O Espírito é Deus, sabemos isso, né? Ele veio para glorificar a Cristo. Então, Paulo diz aos Romanos 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando nós começamos a ler, né, meditar na palavra de Deus, nós começamos a encontrar um Deus que tem feito coisas tão tremendas, né? Porque nós podemos crer, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda, nem vai mudar. Também, para que serve o Antigo Testamento? 1 Coríntios capítulo 10, aí vou ir fechando nosso tempo por hoje, tá? 10 de 1 Coríntios. Desde o versículo 5, né? Desculpa, mais adiante, para ir diretamente no assunto, né? Versículo 5, também 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não conhecemos as coisas más como eles cobiçaram. Nos servem de ilustração. Não tente a Deus como eles tentaram. Como eles tentaram a Deus? 10 vezes em solidão, diz a palavra, que eles tentaram o Senhor. Como? Cada prova que eles passavam, eles perguntavam: está Deus entre nós? Se Deus está entre nós, por que temos que passar por isso? Se Deus está conosco, por que temos que passar por essa situação? Por que nos falta água? Se Deus está comigo, por que Ele permite isso? Ou seja, eles tentavam a Deus porque duvidavam de se Deus estava ou não com eles, quando Deus prometeu ir com eles. Eles permitiram que aquilo que nós falamos domingo, o sentimento, a sensação, se tornasse, estivesse acima das suas convicções, da sua fé. Nunca o meu sentimento tem que superar ou tem que ser mais importante para mim do que a convicção que eu tenho. Eu não ando por sentimento, eu ando por convicção, pela certeza que eu tenho naquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu. Nós andamos por fé, diz Paulo, né, em 2 Coríntios 4, 7, por fé andamos e não por vista. Por fé em quê? Naquilo que Ele disse, naquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, porque aquilo que Ele falou, Ele cumpre, né? Ele é Deus, Ele vela pela sua palavra para poder cumpri-la. Então, o que nós encontramos, as advertências, né, no Antigo Testamento: cuidado. Se Deus não poupou, né, se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou, quando diz que Deus viu, Jó diz, né, que Deus viu nos seus anjos loucura e não os poupou. Não poupou a Sodoma e Gomorra, senão que os sentenciou ao juízo de fogo eterno.
não perdoou a Israel, e nós temos a história de Israel como uma grande lição para nós. Eles rejeitaram, eles não quiseram, eles se endureceram quando Deus falava, e vieram todos os juízos sobre eles, e finalmente o pior de todos, a rejeição definitiva, até que o número de gentios sejam cumprido, né, ou completo, se complete o número de gentios. Eles rejeitaram, né, eles não quiseram, se endureceram, ouviam a palavra, mas não criam na palavra, e automaticamente as consequências vieram. Todas essas advertências são vistas e conhecidas por nós através do Antigo Testamento, que serve como figura, como ilustração para nós, como lição para nós. É pedagógico o Antigo Testamento, sim, serve como aio, como professor, para te dizer, olha, aquilo que está escrito é para você também se cuidar, ou aquilo que está escrito é para te consolar, né? Quanta consolação nós encontramos, quanto ensinamento de fé, de paciência, né? De santidade nos profetas, né? Nos patriarcas, de obediência, de escutar a Deus e seguir a Deus. Quanto nos ensina tudo isso? Se eles experimentaram isso, nós também podemos experimentar. Para mim é uma lição, né? Quando nós somos curados somos curados pela palavra. A palavra tem um poder tremendo, se nós crermos nela, obviamente, né, e nos submetermos a ela. Então ele diz, e não vos façais idólatras. A primeira advertência, e essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a afogar. Começou a se prostituir. Tomaram aquela ocasião por causa da idolatria, né? Eles caíram, e diz a palavra, que não vos façais. Ele depois disse, e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia, 23 mil. Mas na graça não acontece essas coisas. Ananias e Safira foram fulminados. Deus não mudou. As ilustrações estão postas para que nós tenhamos em consideração isso. É pedagógico. Ele ensina, ele inspira. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. A quem Paulo está escrevendo? A judeus? A gentios? Está lembrando qual é a função do Antigo Testamento? É pedagógico, ele te ensina, te instrui, ele te adverte, te exorta, te ensina. Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Como se eu não conheço o aviso? Para avisar-nos, para advertir-nos, para corrigir-nos, para instruir-nos, para redarguir-nos, para aperfeiçoar-nos. A palavra te aperfeiçoa, a palavra te comove, a palavra te consola, a palavra te inspira em fé. A Escritura está dada para isso. É uma fonte de consolação, né? Como diz lá em Romanos. Diz, e não tentemos a Cristo, e tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para que para quem são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. São ínfimas as exortações,
as instruções, as correções e também as repreensões, como também as consolações, né? Como a palavra te consola, toda ela te consola, né? Toda ela te inspira em fé, toda ela é útil para instruir, para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e inteiramente preparado para toda a boa obra. A palavra é lâmpada, a palavra é vida, a palavra é imutável, a palavra é eterna, a palavra não volta vazia, sempre cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra é fonte de fé, de inspiração, é fonte de consolação para as nossas vidas. Quando nós vemos tudo aquilo que Deus, através dos profetas, né, e Tiago também diz isso, diz que nós devemos olhar para os profetas e devemos nos consolar, devemos ter paciência como eles tiveram. Ele nos ensina a ter paciência, porque venceram, né? Venceram inimigos, venceram circunstâncias, venceram até mesmo a morte, porque muitos deles ressuscitaram, né? Houve várias ressurreições no Antigo Testamento. Tudo isso nos instrui, e também ele diz: tomai em consideração a paciência de Jó, né? Sabe o Senhor provar, sabe o Senhor também provar, Ele prova aqueles que são seus, mas também Ele sabe guardar, né? Então realmente a palavra é tudo para nós, né? E devemos ter esse cuidado de não, primeiramente, ver. Eu leio o Antigo? Sim. Como eu faço? Desde a ótica do Novo. Jamais vou sobrepor o Antigo ao Novo, nunca. A autoridade para nós é o Novo Testamento no sentido de fé e prática. O Antigo tem a sua função, a sua finalidade, seu propósito de inspirar em tudo aquilo que nós falamos hoje. Então esse é o cuidado, de você não pôr remendo, né, de vestido, remendo novo e vestido velho, né? Quer dizer, colocar um por sobre o outro, né? E querer aplicar aquilo do antigo sobre o novo, né? Então há coisas que obviamente têm o seu propósito em nossas vidas e devemos entender e obviamente discernir isso. Amém? Muito bem, irmãos, graça e paz da minha parte, me despeço dos irmãos, tá? Foi um prazer estar com vocês.